Paz, amados irmãos, vamos hoje fazer uma recapitulação a respeito da nossa aula do homem da iniquidade. Tudo bem? Nós falamos em 2 Tessalonicenses 2 que o homem da iniquidade trará consigo alguns sinais. E nós veremos aqui 6 características da recapitulação. Mas antes, se inscreva aqui embaixo e também deixe o seu gostei e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo bíblico do ponto de vista reformado. Tudo bem? Então, sobre o homem da iniquidade, nós, em primeiro lugar, entendemos na aula passada que ele aparecerá no tempo da grande apostasia. É certo que durante toda a dispensação da igreja, pessoas saem da igreja, pessoas entram na igreja, mas no final dos tempos haverá a chamada grande rebelião, onde os falsos crentes começarão a debandar em massa da igreja. Eu não estou dizendo que se você saiu da igreja, você já está perdido para sempre. É certo que existem momentos em que as pessoas ficam distantes da igreja e muitas vezes se arrependem e voltam. Mas eu estou falando das pessoas que escarnecem de Jesus para sempre. Tudo bem? Segundo lugar, ele será uma pessoa, não uma instituição, ou não aquele espírito que vai agir nos filhos da desobediência. Satanás já opera nos filhos da desobediência, mas o homem da iniquidade será uma pessoa, e ele vai trabalhar com todo o poder e sinais de Satanás em suas mãos. Assim como Jesus trabalhava com o poder do Pai, o homem da iniquidade trabalhará e operará sinais pelo poder do diabo. Então, em terceiro, o homem da iniquidade será objeto de adoração. Ele reclamará para si o título de Deus e vai perseguir qualquer outra ideia de divindade que apareça na humanidade. Vai destruir totalmente a ideia de que alguém seja Deus a não ser ele. E por isso, ele vai perseguir os crentes. E aqueles que não se dobrarem e não adorá-lo serão mortos a fio da espada. É o que nós chamamos de a grande tribulação. Quarto, o homem da iniquidade fará uso de milagres enganosos e ensino falso. Tá bom? A marca do homem da iniquidade é o falso evangelho. O evangelho que agrada o pecado humano, o coração do homem. A verdade está cada vez mais sendo rechaçada. E quem prega corretamente está tendo cada vez menos audiência. E isso já é um sinal de que o espírito que agora age nos filhos da desobediência está operando com poder neste mundo. E cada vez mais o verdadeiro evangelho vai se tornar insuportável àqueles que se perdem. Ele enganará as pessoas também com sinais e prodígios, cuja fonte desse poder está no próprio diabo, que vai entregar seu poder a ele para que ele possa efetuar milagres e curas em nome de Satanás. Tá bom? 5. O homem da iniquidade somente pode ser revelado depois de ter sido removido aquele que agora o detém. Então falamos na aula passada que julgaram ser o Império Romano, julgaram ser os governos, julgaram ser os dispensacionalistas, julgaram ser o Espírito Santo. Tem? Mas todas essas apresentações foram deixadas de lado no estudo pelo menos da aula principal que nós tínhamos em sala de aula. Mas nós apresentamos que o próprio poder de restrição de Deus vai ser diminuído. Deus não vai perder poder, mas ele vai diminuir a sua ação, dando espaço então para que o homem da iniquidade e o anticristo hajam livremente para enganar os que se perdem, tá? Então, ele vai enganar os que se perdem, não os crentes. Jesus diz assim, que ele fará sinais tão poderosos que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, mas não é possível. Em sexto lugar, o homem da iniquidade será totalmente destruído por Cristo na sua segunda vinda. Então, depois que ele se revelar, Jesus também vai se revelar nas nuvens do céu e o destruirá pela manifestação, pela epifaneia
de sua vinda. Tudo bem? Aqui estão os apresentados, as características e também a sua destruição, a destruição do homem da iniquidade. Deus abençoe, ficou aí o lembrete.